Oi, gente, tudo bom? A paz. Jussara novamente, serva do Senhor, para trazer mais uma palavra para dividir com vocês, para abençoar nossas vidas. Eu vou falar hoje sobre a palavra que diz que o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Pai, em sua infinita bondade, Senhor, eu te peço que esteja conosco agora nesse momento, para que as escamas dos nossos olhos caiam, que os nossos ouvidos consigam ouvir e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade Tua para as nossas vidas, Senhor. Que eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Retroceder é voltar atrás em um espaço, é recuar. Não recue, porque Deus não foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para voltar, para andar para trás. Eu vou trazer um texto aqui, a gente vai falar em cima disso. Está em Efésios 4, 17 ao 24. A antiga vida e a nova vida, o título. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. O que eram os pagãos? Abre um parêntese aqui. Eram as pessoas que não adoravam a Deus. Eles eram considerados mundanos e imorais. Fecha parênteses. Então, portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, como os mundanos ou imorais, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisa indecente. Por isso mundanos e por isso imorais. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Cristo. Glórias sejam dadas à palavra do Senhor. E com essa palavra eu começo a minha meditação. Eu escrevi um texto e eu quero falar a respeito desse texto. Quero deixar essa breve palavra aqui para a gente poder meditar sobre esse pequeno versículo que eu li da Bíblia. O Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Então, que realmente nós sejamos renovados na nossa fé. É de graça em graça que a gente vai evoluindo, que a gente vai crescendo, que nós vamos nos tornando a pessoa que Cristo nos chamou para ser. Na medida que a nossa mente vai sendo lavada, ela vai sendo transformada. Pensa uma casa que já está abandonada há muito tempo e que você comprou essa casa e que você precisa fazer uma limpeza nela. Ela está cheia de coisas antigas, coisas do passado, coisas que não se usam mais, coisa quebrada,
coisa suja, coisa com bicho dentro. Então nós precisamos fazer uma lavagem na nossa mente real, para a gente tirar as coisas mundanas, as coisas imorais e fazer com que Jesus habite nessa casa. Essa casa precisa estar limpa, precisa estar cheirosa. Quando a gente termina de fazer uma faxina em casa, que a gente senta para ver a televisão, um dos primeiros prazeres que a gente tem é sentar e descansar o corpo. O segundo é sentir aquele cheiro, aquele aroma agradável de limpeza. E é isso que Deus pede para a gente fazer na nossa mente. A gente trazer um aroma agradável para a nossa mente. Um aroma aonde a boa palavra do Senhor faz morada. É nesse lugar limpo que Deus quer que a sua mente faça morada. Então, tem um trecho também que fala sobre Sansão. Eu vou até ler aqui. Sansão está lá em Juízes 13. Deixa eu achar Juízes aqui. Pensei que estava no lugar, mas não está não. Juízes 13. Vou achar aqui. Juízes 13, 7. Em Juízes 13, 7 fala assim: mas prometeu que eu ficarei grávida e que terei um filho. E mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será consagrado a Deus desde o nascimento até a sua morte. Vou repetir. Pois o menino será consagrado a Deus desde o nascimento até a sua morte. O que eu aprendo nesse versículo aqui muito interessante sobre Sansão, que fala sobre a nossa renovação de mente, sobre a gente não retroceder, sobre a gente manter a casa limpa com as coisas que Deus quer. Que a força de Sansão, tudo aquilo que Sansão foi, e era para ter sido muito mais, tudo que ocorreu na vida de Sansão, Deus já sabia que iria acontecer. Desde o nascer de Sansão, ele foi consagrado. Quando Deus falou com a mãe de Sansão, ele falou: não beba vinho, não beba nada, não coma carnes erradas, não coma comidas erradas, se consagre, porque o filho que você espera vai ser meu consagrado. Ele vai ser consagrado a mim. Então, não era um cabelo que dava força a Sansão. E independente de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, de todos os erros, de todos os pecados que ele cometeu na vida dele, que foram muitos. Inclusive, ele pagou com a própria vida, né? Quem conhece a história de Sansão, se você não conhece, lê, porque é bem, bem bacana. E ali Deus fala, ele era consagrado do nascimento até a morte. Então não foi porque o cabelo dele cresceu que ele teve força de novo, não. Foi porque ele era consagrado. Então a palavra que eu quero deixar é: a gente precisa se consagrar ao Senhor. A gente precisa limpar a nossa casa, renovar a nossa mente, deixar as escamas espirituais caírem. Às vezes a gente tem anos e anos e anos de cristão, e a gente já se considera, cara, já tô top, já li a Bíblia 10 vezes, faço jejum direto, cara, eu sou o cara, a cara. Mas na verdade não é isso que Deus quer. Na verdade Deus quer a comunhão. Deus quer ser seu amigo. Deus quer que você ajoelhe, ore e peça perdão de verdade. E não simplesmente porque você tem que fazer. Não, eu tenho que fazer. Hoje eu tenho que acordar, hoje eu vou separar um tempo. Mas você
tá ali orando e tá pensando no cachorro que você tem que dar uma comida, tá pensando num boleto que você tem que pagar, tá pensando numa casa que você quer olhar, porque você precisa se mudar da casa que você tá aí para outra. Então, dê um tempo de verdade, um tempo precioso, um tempo glorioso ao Senhor, porque Ele vai te dar, Ele vai te devolver esse tempo. E dentro disso tudo, eu coloquei mais alguma coisa a respeito. Então, nós temos que aprender a discernir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Como que a gente vai fazer com que isso tudo que eu falei até agora, de renovação de mente, de não retroceder, da nossa casa estar limpa, como que a gente vai saber qual é a nossa vocação? Como que a gente vai saber qual é o nosso dom, qual é o nosso talento para a gente fazer? A gente limpou a casa. A gente não vai retroceder, a gente já entendeu isso. Mas como que a gente vai andar daqui para frente? Qual é o meu propósito? Existe até um livro, né? Uma Vida com Propósitos. Mas qual é o meu propósito? Muita gente se pergunta, né? São vários livros, vários questionamentos. Tu olha no YouTube, tem vários vídeos falando sobre qual é o propósito. Qual é o meu dom, qual é o meu talento. Então eu escrevi um pouquinho aqui a respeito disso. Dons são algo espiritual. O Espírito Santo que traz poder dele sobre nós para ele agir através de nós. É um dom. Tipo cantar. Você já tem até aquela facilidade de saber fazer as notas vocais. Mas aquele dom que quando você abre a boca, você sente que é Deus que está te dando aquilo, isso é o dom. Agora, talento já é diferente. Talento são os resultados das capacidades genéticas ou de algo que você aprendeu com o passar do tempo. Tipo, eu tenho talento com as mãos. Eu sei mexer muito bem com tesoura, com cola. Eu tenho criatividade para criar flores, para criar várias coisas com artesanato, com emborrachado. Eu sou boa na cozinha. Eu sei juntar temperos, eu sei fazer uma comida gostosa, eu sei fazer um bolo gostoso, sei fazer um docinho gostoso. Porque eu sei, eu tenho esse talento. Eu não diria que foi algo que nasceu comigo, mas foi algo que eu fui aprendendo conforme o tempo. Talvez seja até genético, devido à minha mãe, devido a alguma tia minha, entendeu? Então, é muito importante nós sabermos sobre isso, porque dom e talento é um presente que Deus nos dá para a gente cumprir o ID, para a gente cumprir o nosso chamado da melhor forma possível. Se você tem dom de falar, busque algo para você falar. Se você tem dom de escrever, escreva um livro, escreva um artigo, escreva um texto. Se você tem dom para cantar, faz um curso para melhorar a sua voz, para não ficar só no... Gente, estudar é importantíssimo, estuda. Corre atrás, sabe? Enquanto a vida é esperança. Eu demorei muito para entender isso, mas hoje, graças a Deus, eu tenho buscado muito conhecimento para minha vida. E eu tenho visto como o conhecimento liberta a pessoa. Como a gente fica livre de tantos achismos, de tantas coisas que não ajudam a gente em nada. Entendeu? O conhecimento realmente liberta. Isso, contra fato, não há argumento. Teve um pastor, que ele já até falecido, que eu fui assistir ele uma vez, uma ministração dele, pastor Myles Munroe, um homem incrível, maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, procure conhecê-lo. Tem muito vídeo dele no YouTube, ele é incrível. E ele, infelizmente, Deus levou ele e a família dele toda, morreram no acidente de avião. Foi muito triste, eu fiquei muito chocada na época, nossa. Um homem incrível, mas Deus sabe todas as coisas, né? E ele falou uma coisa muito interessante. O lugar mais... Aí eu fui... Isso também é legal. Eu fui fazer até uma pesquisa para saber quais os lugares, né, mais ricos que existem no mundo.
Olha que interessante. O lugar mais rico que existe no mundo está aqui no Brasil, gente. Brasil, pertinho da gente, está ali em Cuiabá. Os canadenses descobriram uma reserva avaliada em 350 milhões de dólares aqui no Brasil. Que quer dizer, eu não sei se é milhão não, gente, acho que é mais, porque acho que é mais de 350, acho que é bi, sei lá. Porque aqui fala 14 milhões de toneladas de minério de diamante industrial com teor de 0,5 tonelada, o que representa um depósito de 7 milhões de quilates. Olha só, é muita coisa, sinceridade, eu nem entendo isso aqui, gente. Sei que é muita coisa, é muito dinheiro. É top. E tem um lá na África do Sul também, que fala que fica a bacia de Witwatersrand. Não sei falar, gente, acho que é Witwatersrand, um negócio assim. Responsável por 30% de todo o ouro já extraído no mundo. Mas olha que interessante. O lugar mais rico que existe não é esses dois lugares aí que eu coloquei, que eu procurei lá no Google e o Google me mostrou esses dois. O lugar mais rico do mundo, sabe onde é? No cemitério. Olha que triste percepção e que grandiosa percepção, esse insight que o pastor Myles Munroe teve. O cemitério. Sabe por quê? Ele escreveu porque lá estão enterrados os grandes sonhos que nunca se concretizaram. Lá estão enterrados os grandes projetos que nunca saíram do papel. Lá estão enterrados os grandes louvores a Deus que nunca foram entoados. Lá estão enterrados os grandes livros que nunca foram lidos. Lá estão enterrados os grandes quadros que ninguém nunca teve o prazer de ver. Imagina isso, gente, no cemitério. Sabe o que isso mostra? Que a gente, Deus nos chama para fazer a diferença onde a planta do nosso pé pisar. Então, sabe, se dedique a você, estude, aprenda mais, sabe? Enquanto a vida é esperança, nunca é tarde para você aprender. Nós precisamos entender que nossos dons e talentos, eles precisam ser colocados para ser praticados antes que a morte chegue, porque ela vai chegar, uma hora ou outra a morte chega. Então, se capacite, estude, porque Deus vai te usar. Deus quer te usar, mas Deus quer que você dê o primeiro passo. Tem uma coisa que eu acredito, Deus, quando Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, os nossos dons e os nossos talentos vieram junto. Então, busque dentro de você qual é o seu dom e qual é o seu talento. E faça a obra do Senhor, porque a seara é grande e precisa de trabalhador. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, da mesma forma que foi para mim, tá? Um abraço apertado, fica com Deus. E qualquer coisa, meu telefone está aí na descrição. Um abraço, graça e paz.